ele tinha uma orientação para o público que estava seguindo. E algumas vezes ele fez repartir pão, 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de pessoas. Em outra ocasião ele entra em Jericó e tem um homem cego. A gente às vezes não explica isso aqui quando a gente vai pregar essa palavra. Esse homem era filho de Bartimeu, e Bartimeu, por ele desobedecer o rei daquela época, o rei arrancou o olho desse cego que a Bíblia fala, arrancou o olho fora. E agora ele não enxergava, e não adiantava gastar dinheiro, porque naquela época a medicina não tinha a facilidade que tem hoje. Mas ele, vendo que Jesus estava passando, ele começou a clamar e a gritar. E ele gritava, a Bíblia diz que muito alto. E os discípulos que estavam com Jesus falavam para Jesus: mestre, vamos embora, deixa ele para lá. Ele está atormentando, ele está atrapalhando a nossa caminhada. Mas Jesus olha para trás e vê aquele moço. Ele já sabia que ele estava naquela situação. E ele disse: manda vir esse moço aí. E ele veio. E quando ele chegou lá, Jesus perguntou para ele: o que é que você quer que eu faça? E ele disse: que eu vejo. E quando ele disse aquela palavra, Jesus ordenou que ele fosse curado. Então nasceu outro olho, com as cornas, veias e tudo que tinha aquilo. Imediatamente ele começou a ver. E eu digo imediatamente porque quando ele é curado, Jesus vira para continuar a caminhada, e a Bíblia diz que naquele momento ele começa a correr atrás de Jesus. E Jesus olhando para ele e dizendo para ele: quão grande é a sua fé. E ele, a partir daquele momento, passou a ser um dos discípulos de Jesus. Então, em todos os lugares que Jesus estava, havia alguma coisa que ele tinha a fazer e a orientar o público dele. E nesta noite eu trouxe essa palavra aqui, porque esse versículo diz que após isso, ele expulsou demônios de um moço que havia muitos anos que estava preso. As pessoas colocavam algemas nele e ele arrebentava. As pessoas amarravam ele com correntes e ele arrebentava. Colocavam ele dentro de cadeias muito seguras e ele conseguia arrebentar aquelas grades e saía. Mas quando ele encontra com Jesus, Jesus expulsa aquele mal que está nele. E aquele mal sai, e a Bíblia diz que agora ele anda perfeitamente. Ele não tem mais aquele problema de precisar de ficar segurando, de ficar agredindo ele por causa do mal que estava dentro dele. Mas o que eu quero aplicar na nossa vida, e não quero ser orgânico, é que a nossa vida também, há muitos inimigos invisíveis que a gente não vê. A gente não enxerga eles, mas eles estão por aí. Ele quer fazer você ter dor no estômago, ele quer fazer com que você é possesso de dores no seu corpo. Ele não deixa e nem permite você ler a palavra de Deus e compreender. Às vezes até lemos, mas não entendemos. Ele não quer deixar com que você acredita que o mal que às vezes está em volta da sua família possa ser liberto por Jesus. E o trabalho dele é descrença.
é desânimo, é algo para tirar nosso ânimo de estar perto de alguém que possa orientar a gente. E quando a gente encontra alguém que quer orientar dentro da palavra, ele traz para a nossa mente, para que a gente não acredite naquelas palavras, para que a gente não dê moral, é a palavra que o povo diz para ele, né? Dá moral não, esse cara é louco, isso é doido, todo crente é maluco, toda pessoa que diz acreditar na Bíblia, ele é maluco, ele não sabe nem o que está falando. Mas esse é o trabalho do inimigo. O inimigo quer tirar o foco da gente, para a gente viver uma vida aprisionado, como esse homem estava aprisionado por longos e longos anos, e talvez até o final da nossa vida. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço pessoas, por exemplo, foi ontem mesmo, ontem eu encontrei um jovem. Eu estava parado, com o carro na sombra, e ele chegou pedindo um dinheiro. E eu percebi que ele já tinha cabelos brancos, quer dizer, ele já tinha se desgastado muito a sua vida. E eu falei para ele: escuta, eu quero te falar uma palavra. Se você quiser, você pode ser livre dessa situação que você está. Aonde você dorme? Eu durmo debaixo de umas árvores ali. Aonde está a sua família? Eu não sei aonde está a minha família. Eu não tenho família. O Senhor quer me ajudar ou não? Quer. Mas primeiro você precisa me ouvir. E eu comecei a pregar para ele, explicar algumas coisas para ele. Ele começou a correr água nos olhos e diz assim: eu não preciso da sua ajuda, tchau, vou embora. Virou as costas e foi embora. Isso nos traz a maior certeza que esse homem, ele é um escravo do inimigo, ele é escravizado. É por isso que a gente vê tantas pessoas por aí, e às vezes até critica, né? Olha aí, é novo, forte, por que não vai trabalhar? Por que não vai mudar de vida? É porque ele está escravizado por demônios. E esse versículo que eu li, que eu fiz menção aqui nesta noite, ele nos traz, tanto no texto como no contexto, a explicação por que muitos homens e muitas mulheres, eles não conseguem sair de uma vida desonrosa que ele leva. Não estou falando que nós somos assim, mas o inimigo, ele tenta a mim, ele tenta o pastor Wender, ele tenta qualquer um de nós. Ele não olha para a cara de pessoa, ele não olha pela a família da pessoa. O inimigo, o trabalho dele é escravizar, e depois que ele está escravizado, ele fica como este homem aqui que nós vemos aqui. Eu não sei se você prestou atenção. A Bíblia diz que amarravam ele com cadeias, mas ele conseguia se soltar. Amarravam ele, colocavam ele em grades e cadeias, ele conseguia sair. Fazia tudo para aquele homem, como aquele demoniado de Gadareno. Esse aqui não é aquele, é outro. Aquele demoniado de Gadareno, quando ele chegava na casa dele, o pai e a mãe saíam, a família corria, ninguém ficava na casa, porque ele maltratava os pais, maltratava a mãe, maltratava a família, ele quebrava as coisas que tinha dentro daquela casa. Mas no dia que ele encontrou com Jesus, o Senhor disse para ele, olhou para ele e disse assim: eu te repreendo para o resto da sua vida. E ele foi santo, ele foi curado. Nós, graças a Deus, não estamos passando por isso, mas nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado, porque muitas coisas que acontecem na nossa vida
pensando que está brigando com a mulher. Não é. Está brigando com o inimigo que está apoderado dela naquela hora, que faz ela falar palavrão, palavras múltiplas, que faz ela ofender a gente. E a gente não sabe repreender aquelas vozes, porque aquilo pode virar uma maldição na nossa vida. Talvez a esposa está brigando com o esposo, pensando que está brigando com ele, não é com ele. Está brigando com demônios que está apoderado ali, querendo que ele te entristeça e tire a sua paz. Eu não sei se você já viu, para terminar, alguma reportagem de pessoas que matam, o marido mata a mulher mata o marido, o irmão mata o irmão, o pai mata o filho. E às vezes o repórter chega lá e pergunta para ele: rapaz, para que você fez isso? E às vezes ele fala: eu nem quis fazer. Quando eu vi, eu já tinha feito. Isso não é comum. Não é uma pessoa comum, porque tudo que nós fazemos, nós sabemos que estamos fazendo. Então, o que nós temos que fazer, meus irmãos? Eu vou te dar aqui um conselho e encerro aqui a minha palavra. Há um único recurso quando a gente encontra uma situação dessa, é a gente estar com Deus, com Jesus e em espírito, aqui dentro, em espírito, a gente tem a autoridade de falar: o Senhor te repreenda. Porque se você abrir a sua boca e falar isso para aquela pessoa é perigoso fazer um mal muito maior que você. Mas quando você fala em espírito, o Senhor nos ouve e nos responde no exato momento. Então, meus irmãos, esta é a minha reflexão, minha palavra para esta noite. Quero agradecer a todos que aqui estão, que vieram prestigiar a irmã Larissa. Você não veio prestigiar a igreja, não, senhora Rita, veio prestigiar a irmã Larissa nessa noite, e eu creio que ela merece. E antes de eu terminar, eu quero só fazer uma oração na igreja para a irmã Larissa. De pé na Larissa, todos de pé para eles orar por ela. E depois tem uma Bíblia aí, tem alguma Bíblia? Como é que vai ser? Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, orienta o teu povo nesta noite. Repreenda toda ação satânica maligna, meu Deus, que estiver no meio do nosso corpo, no meio da nossa família, Senhor, na nossa casa. O inimigo não tem poder, porque estamos cobertos com o sangue poderoso do Senhor Jesus. Meu Deus, nesta hora, como líder, pastor desta igreja, eu repreendo todo o mal, Senhor, na vida de cada um, na vida da irmã Larissa. Que essa criança venha nascer, crescer dentro da tua casa, louvando e te adorando juntamente com a família, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E eu termino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém.